Olá a todos, me chamo Paulo Maron, sou urologista. Hoje eu vou falar para vocês de um tema que não costumamos falar muito, chamado de viés do tempo no diagnóstico de câncer de próstata. Esse é um conceito muito comum e conhecido já na nossa prática diária, mas que é pouco falado. Eu vou exemplificar hoje com um caso que eu atendi e acompanho já há 3 anos, um paciente com diagnóstico de câncer de próstata em 2020, numa biópsia feita via transretal. Esse paciente teve apenas um fragmento com uma doença de nível 1, então nós propusemos vigilância ativa, que é o acompanhamento ativo de consultas periódicas, realizando exames de PSA, exame de toque, ressonância e novas biópsias quando necessário, e fomos então acompanhando esse paciente. Na última biópsia desse ano de 2022, o paciente fez uma nova biópsia que identificou apenas uma pequena alteração sugestiva de inflamação da próstata, ou seja, nessa biópsia não conseguimos nem captar o câncer, apesar de ter feito uma ressonância mostrando que não tinha nenhuma lesão, e a biópsia também não conseguiu achar esse câncer. Então, esse paciente se beneficiou muito desse acompanhamento da vigilância ativa e ele continuará no protocolo, acompanhando periodicamente, e se essa doença se mostrar mais agressiva em algum momento, a gente vai partir para o tratamento. Mas é um paciente que com certeza já ganhou 3 anos de acompanhamento sem necessidade de um tratamento ativo. Eu vou contar um pouquinho da história, por que existe esse conceito. Então, quando nós começamos a usar o PSA de praxe para a rotina de diagnóstico do câncer de próstata, ali em meados da década de 80, nós tivemos um aumento significativo na quantidade de diagnósticos do câncer de próstata. Dessa forma, começamos a entender que a doença ela é muito mais complexa do que parecia. Não era só ter um diagnóstico para então tratarmos. Nós precisávamos ter o diagnóstico no momento certo para poder curar o paciente e muitas vezes ter um diagnóstico numa fase que a doença estava mostrando de fato quem ela era. Porque o que acontecia era que em alguns pacientes a doença não se desenvolvia. Então a gente realizava um tratamento conhecido de todos, uma cirurgia radical para pacientes que a doença basicamente não se desenvolveria ou ficaria muito indolente por muitos anos. Então surgiu o conceito do lead time bias, que é o viés do tempo. Então, com esse conceito em mãos, o que é que nós fazemos hoje? Nós diagnosticamos o câncer de próstata, entendemos em que lado do espectro essa doença se encontra, se é uma doença inicial, indolente, ou se é uma doença mais avançada, agressiva, para definirmos a melhor opção de tratamento para cada paciente. Surgiu então a vigilância ativa como um conceito extremamente importante de acompanhamento dos pacientes com tratamento postergado. A vigilância ativa salvou muito o paciente de tratamentos mais agressivos e esperando por um momento adequado para realizar a cirurgia ou a radioterapia. Por isso, esse é um conceito importante. Nem todo paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata tem que sair correndo para uma cirurgia. Muitos podem aguardar um período, já outros precisam de um tratamento mais ativo. Então o recado final é, somente o urologista vai ter o critério para definir quem precisa de qual tipo de tratamento e em que fase da doença o seu caso se encontra. Por isso não deixe de acompanhar com o urologista, em especial o urologista que trata do câncer de próstata de forma habitual. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e estarei por aqui para dúvidas. Fiquem à vontade para mandar suas mensagens.